Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zucchi. Eu sou Danilo Rattori e agora já passou a Copa do Mundo, já acabou, até as sereias, inclusive, já jogaram, e o Santos começa finalmente a pensar no ano que vem. E nós também estamos já pensando no ano que vem, lembrando que a temporada começa um pouco mais cedo. O ano passado, o primeiro jogo do Santos foi dia 26 de janeiro. Esse ano começa dia 15, mas é porque ficou muito tempo parado, né? Copa do Mundo no final do ano, praticamente 2 meses aí. O Campeonato Brasileiro terminou em 13 de novembro, e aí o Santos teve um bom período que não teve tantas notícias tão boas quanto gostaríamos, mas sim tivemos um final de ano relativamente movimentado, e é disso que nós vamos falar então. Final de ano do Santos, o que esperar para o ano que vem, para 2023? É, eu não gosto muito da gente colocar as coisas em caixinhas, porque você limita muito todos os aspectos das discussões. Mas, independente de bola fora, que eu vou tentar não falar de bolas foras aqui, exatamente para a gente não colocar em um critério, mas eu vou falar de bola dentro. E por que bola dentro? Eu vou falar que a organização do futebol, trazendo o Falcão e depois anunciando o Odair Helman, já foi muito melhor do que qualquer outro momento de comissão técnica da gestão Rueda. Então, assim, em princípio, e assim, eu não estou questionando competência, eu não estou avaliando, analisando qualidades e defeitos de Falcão e Odair Helman, tá? Eu não estou fazendo análise deles. O que eu estou dizendo é, parece que a primeira vez nesses anos de gestão Rueda que a gente começa uma temporada com o futebol organizado. Não necessariamente bom, tá? Eu estou dizendo organizado. Parece que as coisas se encaixaram e agora a gente tem uma pessoa que é do mundo do futebol e que entende de futebol para tocar esse lado que a gente sempre falou e que o Rueda sempre falou que não é a praia dele, com um técnico de certa forma, bem avaliado. Pode não ser o mais espetacular, o nome que a gente espera e tudo mais, mas também não é qualquer um que vem e que a gente já sabe que a tendência não dá certo desde o começo, sabe? É alguém que a gente está esperando que vá realizar pelo menos um trabalho decente no decorrer do próximo ano. Acho que é bem essa questão, né, de realizar um trabalho decente, que é basicamente o que nós estamos ansiando. E foi muito boa essa sua observação, porque é verdade, eu não tinha parado para me tocar também, mas o começo da gestão Rueda começou com o Rueda falando que queria manter o Cuca, e o Cuca já falando que ia sair. Depois trouxe o Olan, que ficou um mês e pouquinho. Aí teve o Diniz, aí trouxe o Diniz não deu certo, trouxe o Carille. E depois do Carille trouxe o, o Edu Dracena, que não gostava do Carille. Deu 2 semanas, o Carille foi mandado embora. Trouxe o Fabiano Bustos, aí mandou os dois embora quando teve a goleada pro Corinthians, a derrota pro Tátira. E aí trouxe o Chumbinho, que foi terrível, durou um mês, com o Lisca, que não durou nem um mês direito. Então, de fato, essa é a primeira vez que a gente começa uma temporada, pelo menos, né? Você tem uma pré-temporada com um treinador, um executivo de futebol, os dois aparentemente em consonância, assim, né? Aparentemente trabalhando juntos. E a parte, questão de se eles vão ser competentes no trabalho deles ou não, parecem ser dois profissionais muito corretos. Eu acho isso bastante coisa, porque que nem o Cuca, né? O Cuca é um cara que sempre vem no momento de bagunça, no momento de caos, ele consegue colocar em ordem, faz lá o cirandinha dele funciona. Mas você já sabe que se a temporada for muito boa, ele acabar não mandado embora e pedir para ficar, ele vai lá dar um migué e falar que tá com problema de saúde e acaba metendo o pé e 2 meses depois já tá em outro clube. Quase todas as vezes dele foi assim, saiu do Palmeiras assim, saiu do São Paulo assim, saiu do Santos assim, 2 vezes. Então, aparentemente, pelo menos o Odair Helman e o Falcão são profissionais corretos. O Helman, inclusive, já tinha sido procurado
acho que um pouco antes de vir o Lisca, e ele falou, olha, não posso agora, tenho um negócio para tratar e tal, não sei o quê. É possível que naquele momento já tivesse alguma coisa mais ou menos acertada, mas ele foi bastante correto e agora ele assumiu. Então, acho que a expectativa para o trabalho deles é boa. Se vai se concretizar, claro, algo que não cabe a nós, mas acho que existe uma boa expectativa por parte dos torcedores, e isso já é bastante coisa se você considerar como foram os últimos anos, né, os 2 últimos anos. E aí já vieram reforços, agora virou meio que um jargão, né? Reforço é uma coisa, eles são só contratações, ainda não são efetivamente reforços, que é o João Lucas e o Dodge, que serão apresentados mais para frente. O João Lucas lateral direito, o Dodge volante, e os que já foram apresentados, o Mendonça e o Messias, a dupla de sertanejo aí que veio do Ceará, o Messias zagueiro, o Mendonça ponta, digamos assim. Eu quero aproveitar que você falou de corretos, porque o Santos precisa de gente correta, sabe? É, o Rueda é um cara correto para administrar. Isso não tem dúvida, sabe? O cara tá sanando problemas de dívidas absurdas do Santos em 3 anos, sabe? É uma coisa assim que ninguém topou fazer. Pelo contrário, tava todo mundo empurrando e jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente, até que alguém chegou e falou: alguém tem que encarar e vou ser eu. O cara encarou. Então, nesse aspecto, a gente não pode a gente não pode fazer grandes críticas ao Rueda. Pelo contrário, a gente tem que elogiar bastante a postura, elogiar tudo que ele tem feito no fora de campo. Dentro de campo, a gente tem todos os motivos aí para criticar e colocar várias interrogações aí, questionar bastante. E aí a gente vem de muitos problemas com presidentes do Santos e casos de polícia, casos de expulsão, desconfianças em negociações. Parece que desde que o falecido Laor esteve no Santos para frente, foi uma derrocada, assim, né? Foram só problemas e problemas com as presidências do Santos. E o Laor, assim, que conseguiu fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado, tá? Tem questões a serem feitas, pontos ali que a gente pode questionar, com certeza. Todo mundo tem pontos, não existe essa unanimidade, assim, com ninguém. Tá? Não existe unanimidade para dizer quem é o melhor do mundo, que a gente sabe que é o Pelé, imagine para falar de um presidente de um clube, né? Mas, então, assim, pessoas corretas, legal, organização, e daí o Falcão já trouxe lá um cara que é referência do futebol para trabalhar com ele. O Odair traz uma comissão com pessoas que são competentes, que têm experiência. Então, inicialmente nesse sentido. Falando das contratações, porque daí impacta nesses profissionais também, né? No meu ponto de vista, eu, Carlos, falando para vocês, as contratações não são ruins. As contratações são boas, boas, tá? Não são espetaculares, eu não estou falando de nenhum craque, não estou falando de nenhum nome que vem para resolver e tudo mais. Elas são boas contratações. Então a gente está falando de uma posição que a gente precisava, que era um atacante de lado de campo, e a gente está trazendo um cara que é experiente, que veio de uma boa temporada, apesar da equipe dele não ter ido bem, fazendo bastante gol. A gente traz um zagueiro que já formou dupla com o Bauerman e foi uma dupla boa no América, que tem alguma qualidade e jogou Série A, por mais que a equipe não tenha estado bem. Lembrando que 2 anos atrás o Ceará fez boa campanha e o Messias era o zagueiro, tá? Então vamos lembrar algumas coisas boas também para colocar. João Lucas vindo para a lateral, que é uma coisa que a gente precisava urgente, com saídas de Madison, bastante questionável. Auro, cara, loucura da cabeça do Dracena, sabe? Nunca deveria ter. Eu lembro que quando a gente fez a análise dele, quando ele chegou, eu já fiquei com aquele pé atrás, assim, né? Pisei em ovos para falar do Auro, porque eu já achava que não ia dar boa, mas ok, né? O cara tá trazendo, espero que desempenhe bem, né? Que recupere o futebol, cresça, evolua, ok. E o Dodge talvez seja a boa contratação do Santos desses 4 nomes. Como eu disse, boa. Tá? As análises que são feitas aí do Dodge é um cara que
corre de uma ponta a outra do campo, que é um cara que consegue chegar na área adversária, mas também é um cara que sabe marcar, sabe construir jogo. Então é um jogador assim que a gente viu alguns rascunhos disso, dessas características no Zanocelo, no decorrer do ano. Mas em alguns momentos a gente não conseguiu ver a regularidade, até porque é um jogador mais novo, tem tempo. O Santos também, o momento do Santos não ajudou, né, no desenvolvimento dos nossos jogadores mais jovens. Em teoria, a gente teve o Marcos Leonardo consolidado por conta dos gols, de ser decisivo, e o Ângelo ainda crescendo, precisando aparecer, precisando de tempo, coisa que teve técnico que não deu. Eu não quero nem citar o nome do sujeito, porque não deveria nunca ter sido técnico do Santos. E a gente enxergar que não são contratações ruins, porém não são as contratações que o torcedor do Santos estava esperando. A gente estava esperando jogadores incontestáveis, titulares, que viessem para assumir e resolver os problemas do Santos. Basicamente, são jogadores que talvez resolvam os problemas aí dessas posições. A grande questão acho que é o Rueda ter falado na entrevista lá, que viriam 4 ou 5 reforços de peso. E definitivamente não é o caso de nenhum deles. E aí depois ele foi falar, não, porque, veja bem, o reforço de peso para o Santos é diferente do Flamengo ou do Palmeiras. Que é bastante complicado, assim, você joga contra você mesmo, né? E joga a torcida contra você. Então eu acho que não foram, também não acho que tenham sido contratações ruins. É, comentei já, assim, a minha lembrança do Messias não é tão boa, porque, assim, ele ele tava naquele Santos e Ceará que ele entregou 3 gols pro Santos, um deles o Marinho perdeu, mas no último jogo, é que o último jogo também não é parâmetro, porque foi o Lisca à frente, ele jogou bem e vai reeditar a dupla do América, e o torcedor do América, tanto o torcedor do América quanto do Ceará gostam deles. Não sei, assim, se chega a ser parâmetro, até porque o Ceará caiu. Mas vamos ver. O Mendonça eu já acredito um pouco menos, porque ele cai numa posição que é muito fácil de criticar. O, sei lá, se o zagueiro não falhar e tiver taticamente correto, ele tá ok já é muita coisa, né? Já fez a função. O ponta não, o ponta ele precisa criar, ele precisa ser bom ofensivamente e a depender ele tem que cumprir a função taticamente. Então eu lembro, né, do Lucas Braga, que taticamente é muito importante, ele volta, ele se dedica, ele corre uma boa parte da lateral, mas a galera critica porque ele não dá assistência, não finaliza, não marca gol, e aí tipo, fica uma coisa assim, mais pesada para ele. Então eu não sei se o Mendonça, até por já ter uma certa idade, assim, ele baseado na velocidade, ele tem 30 anos, não é uma certa idade absurda. Já começa assim um declínio, um pequeno declínio da condição física, que é basicamente a força dele. Mas parece que ele melhorou muito na questão de finalização nessa última temporada do Ceará, então vamos dar aí o voto de confiança. E o Dodge e o João Lucas foi aquilo que o Carlos falou, né? Eu acho que o Dodge faz essa função de volante que ocupa todo o meio de campo, comentei isso no vídeo dele depois da contratação, e acho o João Lucas interessante porque é um jogador que vem para ser mais defensivo. Então, só de não deixar aquela avenida nas costas, facilita muito a vida de todos. Até porque o Santos joga com 3 atacantes, então você eventualmente consegue, assim, se ele conseguir subir um pouquinho, só para ajudar na troca de passes, pelo menos vai ter a presença dos 2 pontas para, digamos, tentar articular esse meio de campo. Não sei exatamente se o Helman está sentindo tanta falta do meio de campo, camisa 10. Eu quero esperar para ver assim, esses amistosos que o Santos vai fazer, ou o próprio Campeonato Paulista. Mas o Santos já falou que a ideia é disputar o Campeonato Paulista a sério. A gente sabe que o Paulista é um moedor de treinadores. A gente já, os últimos 2 anos que disputamos o Paulista, nos dois brigamos para não cair e nos dois trocamos de treinador no meio da competição. Então, não é novidade para a gente esse cenário. Esperamos que o Helma consiga fazer um bom trabalho para pelo menos estruturar o time e se firmar nesse Campeonato Paulista e aí, no mínimo, se classificar, né? Pelo amor de Deus. Acho que
A classificação do Paulista é o mínimo. E aí a gente vê se consegue os outros resultados. Bom, vai ter fase de grupos da Sul-Americana, que esse ano tem um regulamento um pouco diferente. Vai ter brasileiro, vai ter Copa do Brasil. Então, vamos ver até onde que esse Santos do Real chega, e principalmente se ele chega até o final do ano, que é assim, o que seria um excelente sinal. Nossa, falou tudo, Dani. Falou tudo. Vamos ver se ele chega até o final do ano, que seria um excelente sinal. Exatamente. O Helm é um cara que as equipes que ele treinou, ele conseguiu que elas fossem competitivas e elas melhoraram bastante o nível de crescimento. Então, o Internacional que ele treinou estava subindo de Série B e conseguiu ficar nas cabeças do campeonato. O Fluminense também, o momento que ele treinou o Fluminense era uma equipe com bons jogadores e ele também conseguiu deixar nas cabeças do campeonato, sabe? Então, a gente sempre falou que os jogadores do Santos, e isso a gente tem falado nos 2 últimos anos, o Santos tem jogadores que conseguem desempenhar futebol, que tem suas qualidades, tem seus defeitos também, mas tem suas qualidades. Só que a gente sempre teve problema porque o Santos foi mal treinado por muito tempo. Eu diria, e assim, eu não vou generalizar para todos os treinadores que passaram pelo Santos, mas sempre que a gente fez nossas análises, nossas críticas, eram momentos que a gente sentia que os Santos não estavam bem treinados, sabe? Você enxergar dentro de campo uma equipe que não conseguia desempenhar o mínimo coletivamente, sabe? Assim, de ter um futebol competitivo, organizado, ser uma equipe organizada, que tem um estilo, um padrão de jogo, que. E não importa qual padrão, sabe? O importante é ter um padrão que a gente identifique, que a gente fale assim, beleza, é um time que joga defensivo, é um time que joga defensivo, mas que tem muita velocidade no contra-ataque, coisa que a gente viu com o Cuca em alguns momentos, sabe? É, é um time que tem mais posse de bola, mas que consegue criar também, coisa que a gente. A parte da criação era o problema do Diniz. Posse de bola a gente tinha. Mas assim, de você criar, enfrentar, furar uma retranca, conseguir abrir os espaços e fazer. Então, assim, essa questão da gente enxergar um time organizado, competitivo, é o que a gente espera, é o que a gente sempre está pedindo. Vocês vão ver todos os vídeos que a gente faz, ou de treinador novo, ou de começo de temporada, a gente sempre fala a mesma coisa. A gente quer um time competitivo, que não dê o sofrimento que a gente tem passado, que a gente possa ter um ano tranquilo e que a gente veja evolução. A gente quer ver aquele time crescendo. Então, assim, beleza, primeiro jogo do ano vai ser difícil, porque os caras estão fora de ritmo, é aquela coisa ruim, é feio. Normalmente é um jogo bem feio de ver. Só que daí, para o segundo jogo, a gente vê que o time começou a tocar um pouquinho melhor a bola. No terceiro jogo, a gente vê que o time já criou um pouco mais. E quando você vê, o time cria um padrão de jogo e você começa a ver evoluções dentro daquele padrão de jogo. Então o técnico traz o padrão de jogo dele e dentro do padrão o time evolui. Por quê? Porque está treinando, está jogando e com isso está crescendo. Aí alguns jogadores podem não se dar tão bem, você faz outros testes e coloca outros podem se dar melhor e já se consolidam. Então é isso que a gente quer ver. E cara, faz tempo que a gente não tem uma sequência boa de evolução. A gente viu evoluções pequenas, sabe? A gente entrava um técnico novo, a gente conseguia um pouco de evolução, a gente estava tão acostumado a sofrer que esse pouquinho de evolução a gente já ficava feliz, dava uma empolgada. Só que daí barrava ali e era ladeira abaixo. Falei isso em alguns vídeos, principalmente em 2022. Então é isso que a gente não quer mais ver. A gente quer ver uma evolução consistente, a gente quer ver um time aguerrido, brigador e que crie dificuldades para o adversário, não importa o tamanho do adversário, sabe? Pode ser o menor adversário jogando na retranca, como pode ser os grandes aí que tem os orçamentos absurdos com jogadores de seleção e a gente jogar num nível que fala, pô, o cara vai ter dor de cabeça quando jogar contra o Santos. O cara vai sofrer, e se der bobeira, nós vamos lá e vamos faturar, vamos ganhar. Vai entrar de salto alto, mas vamos morrer. É isso que a gente quer, sabe? Aquele time aguerrido, que disputa todas as bolas, que sabe se posicionar minimamente bem em campo para não ter problema de posicionamento, não ter problemas tanto ofensivos quanto defensivos, que consiga encontrar soluções para quebrar defesas complicadas. Não importa de qual estilo, se vai ser com velocidade em contra-ataque, se vai ser com domínio da bola, se vai ser com tabela no meio, jogada individual, mas ter todas essas opções jogando a favor do nosso time, bola parada, ensaiada, que é uma coisa que faz tempo que a gente não vê, sabe? Assim, com qualidade, né? Vê de vez em quando tem uma outra jogada ensaiada,
mas sim que tenha qualidade, que a gente enxergue que foi treinado, que foi trabalhado para falar, pô, esse adversário tem problema, nós vamos nos aproveitar. Ou que a gente institui e fale, não, vamos treinar algumas jogadas para momentos cruciais, porque, pô, você pode resolver o jogo com uma cobrança de falta, né? Sabe? Um jogo mais complicado. E a gente sempre sofreu com isso, era muito assim, torcer. 2022 foi muito na pegada de torcer para chegar uma bola minimamente boa para o Marcos Leonardo. Que era a nossa esperança. Por quê? Porque o Marcos Leonardo vai, cada três, uma ele metia no gol. Então, torcer para dessas três, uma chegar decente para ele conseguir fazer e a gente sair ter pelo menos um golzinho. Então E parou de chegar, né? Em algum momento não chegou mais essa bola. sim, sim, nossa, parou. Simplesmente não tinha mais. Por quê? Porque o time não tem padrão, não tem criação, não tem alternativas. E é isso que a gente não quer mais. Então as expectativas são que o Dair Helman, assessorado aí com o trabalho do Falcão, com esses reforços, com os jogadores que voltaram, independente do questionamento que a gente tenha sobre os jogadores que estão voltando e tal. A gente sabe que vai ter um enxugamento de elenco e a gente sabe que dependendo do andamento do ano, a tendência é que tenha reforços mais para frente também, assim como pode ter saídas. Tá? Lembremos disso também. Então, talvez tenha que ter reposição em algumas posições e tudo mais. Mas dentro da normalidade, o que a gente espera é que o Dair Helman arrume esse time e o time seja competitivo, aguerrido e passe tranquilidade para o torcedor. Ganhar de quem a gente tem que ganhar, os jogos que a gente tem que se impor, vencer e conseguir ser competitivo com os jogos mais complicados. E aí, como eu digo, independe do nível. Às vezes você vai jogar contra um time da Série C, mas eles fazem uma retranca que te dificulta e você não consegue, sabe? Independente do nível. É um jogo complicado, vamos ser competitivos e vamos tentar dar um jeito de encontrar soluções. E é isso que a gente está esperando aí para 2023. Eu acho que é basicamente isso. Assim. O Carlos falou tudo o que nós queremos, pelo menos. Eu acho que o Helman tem a possibilidade de fazer tudo isso, como o Carlos disse, fez um trabalho nesse nível no Fluminense e no Internacional. Eu acho que ele pode fazer o mesmo. E aí, só para terminar, já avisando que acabou de sair, 10 minutos atrás, acho, a, aqui eu tô com o GE.com, mas a Federação Paulista divulgou a tabela desmembrada do Paulistão. Então o Santos estreia dia 14, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, enfim, contra o Mirassol em casa. Então deve ser na Vila Belmiro, a menos que, sei lá, esteja alguma reforma para se fazer, mas a princípio é isso. E bom, daí segue a sequência. O segundo jogo é quarta, 9h30, contra o Guarani, teoricamente, transmissão de TV aberta, na Record. Enfrenta o São Bernardo domingo, 6h30, em São Bernardo. O Água Santa em casa, 9h30, transmissão da Record também. E aí tem Ferroviário em casa, 6h30 do sábado. E o. E aí o primeiro clássico, Palmeiras, 4 de fevereiro, no sábado, 6h30 da tarde. Então essa é a primeira parte aí da tabela do Santos, os 6 primeiros jogos. Lembrando que também tem isso, né? Existe a possibilidade muito concreta do Helman não contar nem com o Ângelo nem com o Marcos Leonardo nas primeiras 8 rodadas, talvez 9, se o Brasil avançar até a final, porque eles foram convocados para o Sul-Americano Sub-20 e aí o Santos está aí nessa disputa com a CBF, porque parece que o Palmeiras também já falou que não vai liberar, que não quer que o Hendrick vá jogar, e aí o Santos disse que se alguém for liberado, se alguém tipo, não for liberado pela CBF da disputa, ele também não vai deixar que Marcos Leonardo e Ângelo joguem. Mas a princípio, eles não jogam em mais da metade da primeira fase do Paulista. Acho justíssimo, independente de valorização e tudo mais, porque isso é vitrine, o jogador compete em outro nível, já vai com um clima de seleção, é outra coisa, outra representatividade e tal. Então, é importante para a evolução, mas eu tô com o presidente, tem que ser justo, porque assim,
O Santos, quando perde Ângelo e Marcos Leonardo, tá perdendo 2 jogadores titulares. O Palmeiras e o Flamengo, quando perdem os seus jogadores convocados, são jogadores que talvez joguem, sabe? O Endrick é para ser titular a partir desse ano aí pelas movimentações do Palmeiras, mas mesmo assim, independente disso, o Palmeiras tem opção. O Santos fica refém das poucas opções que talvez não funcionem, que já foram testadas, que não tem mesmo nível e tudo mais. Então, para o Santos é muito mais problemático perder os dois. Então, se por um acaso a CBF liberar algum jogador de qualquer outro clube aí de não ir, o Santos tem que fazer o mesmo e ainda mandar, porque a gente tem que pensar, lógico, o Ângelo e o Marcos Leonardo tem que pensar na carreira deles, seleção e tudo mais, isso pesa, mas nós, santistas, sejam gestores, sejam torcedores, a gente tem que pensar no ano de 2023 para o Santos, que tem que ser menos sofrido do que foram os 2 últimos, e lembrando que a tendência é que esse ano seja um ano bem complicado de Campeonato Brasileiro. A gente já falou algumas vezes. Bahia com dinheiro do City está comprando jogador, Vasco com dinheiro, Cruzeiro com dinheiro, o Grêmio que tem uma situação tranquila de financeira já há alguns anos, sabe? Então a gente está competindo com times ou com menos condição financeira ou que tem a finança mais bagunçada. Então, assim, dentro da normalidade, todo mundo com potencial de investimento e melhor organização, a gente está para baixo. Então, é um campeonato complicadíssimo. A gente precisa de um time bem organizado, bem entrosado, e vamos ter que contar com os nossos titulares a maior parte do tempo. Eu acho que é exatamente isso. É um campeonato que vai ser complicado esse Brasileirão. Bom, e aí vamos esperar, né? Ainda é dia 22. Eu acho que não vem mais ninguém, mas a gente fica na expectativa de eventualmente vir algum outro jogador. Acho meio difícil. E ver se alguma outra oportunidade de mercado acaba surgindo aí ou se o Rueda, Falcão e Helman conseguem achar outros jogadores para completar esse elenco. Que, falando em expectativa, então eu acho que sim, vai precisar aí se despertar muito para encarar esse Brasileirão, como o Carlos disse, um brasileiro mais complicado do que foi esse último, pelo menos em relação a times grandes e times com investimento. Eu acho que é um brasileiro complicado, então a gente espera que todo esse planejamento que parece ser melhor feito tenha resultado dentro de campo e o Santos consiga aí um ano mais tranquilo, no mínimo, que é o que a gente espera. E é isso, galera. Deixe nos comentários aqui quais são suas expectativas para o Santos esse ano. E coloque o que você realmente espera, sabe? Independente, assim. Inclusive, você pode pôr até dois cenários, né? O cenário otimista sonhador, né? Que eu quero o time brigando lá em cima, lutando por títulos e tudo mais. E você pode pôr a tua visão realista. No caso, eu falando por mim, de ter um campeonato tranquilo. Eu gostaria muito que o Santos tivesse um Brasileirão tranquilo e que avançasse o máximo possível nas competições aí de mata-mata, porque envolve dinheiro também, premiações boas que podem crescer, mesmo que a gente chegue num adversário que não dê para passar, mas ir além do que a gente tem ido nos últimos tempos, que tá pouco, sabe? Assim, pouco para o tamanho do Santos, independente de fase. E se a fase é boa ou ruim, o Santos pode ir um pouquinho além, desde que seja melhor organizado, melhor estruturado e mais competitivo. É exatamente isso. Eu acho que na Sul-Americana o Santos poderia ter ido mais longe no ano passado. Na Copa do Brasil, difícil, daria para passar daquele Corinthians. O Corinthians não era tão bom assim, mas certamente daria para não passar o vexame que passou. Então eu acho que é isso, assim, a expectativa mantendo assim baixo, pelo menos passada da fase de grupos do Paulista, que faz 2 anos que a gente não vê o mata-mata de Paulista, avançar na Copa do Brasil, no mínimo até a parte do sorteio, e aí dependendo do sorteio, ter mais visão do adversário. E a Sul-Americana, sim, tem que ir mais longe do que foi dessa última vez, que dentro dos adversários é possível. E aí fica o brasileiro. O brasileiro a gente vê como é que tá o trabalho do Real até lá, porque me parece muito otimista já cravar que fazer qualquer tipo de análise desse time antes de ver o trabalho do Real em ação. Acho que vamos ver como é que vai ser esse Paulistão e aí a gente fala do segundo semestre para frente. Mas é isso aí. É isso mesmo, galera.
Curtam nossos vídeos, obrigado aí, você que fica até a gente, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ative as notificações. Para quem está ouvindo a versão aí no podcast, avalie a gente lá positivamente também, porque tudo ajuda a gente a continuar crescendo e trazendo mais conteúdo para vocês. Rumo aos 1.000 inscritos no canal, estamos quase lá. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado e pra cima deles. Abraço.